Boa noite, pessoal. Vamos então para mais um estudo minucioso do Evangelho. Hoje não vai ser tão minucioso, hoje a gente vai abrir mão um pouquinho do miudinho, da técnica, da metodologia que a gente normalmente adota, né, que é a de estudar um único versículo. Não vamos dar continuidade ao estudo sequenciado que a gente normalmente faz. Hoje a gente fez uma pausa para trabalhar com um tema em específico e utilizar uma outra técnica, uma outra metodologia milenar que a gente herdou da tradição judaica, que é o Midrash. Hoje a gente vai fazer o colar de pérolas, né, a Harizá, que o pessoal conhece muito por causa do livro do Haroldo, né? Então a gente vai alinhavar aí vários versículos, várias passagens da literatura espírita, da literatura bíblica, para tratar de um tema em específico. Antes de apresentar o tema para vocês, hoje a gente vai estar utilizando um PowerPoint, uma novidade hoje do episódio também, né? Hoje eu quis compartilhar a literatura que eu selecionei. Eu queria justificar a escolha específica desse tema, né? Normalmente o pessoal que acompanha a gente pelo canal, que acompanha a gente à distância, não conhece muito os bastidores e o nosso cotidiano, né? A nossa realidade doméstica aqui do grupo de trabalho, né? A maioria dos trabalhadores, né? Hoje a gente tem a visita ilustre aí do João Gualberto, lá de Belo Horizonte, amigo do coração, grande artista, né? Estudioso da doutrina espírita, e temos a visita sempre frequente do Éder, da Jussara, o pessoal de outras cidades, né? Mas a maioria do pessoal é do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo. Existem também os companheiros de outras casas espíritas que participam, né? Um desses companheiros queridos é a Sueli. E a Casa Espírita da Sueli, essa semana, viveu uma experiência, alguns dias atrás, viveu uma experiência desagradável da Casa Espírita ter sido assaltada, né? E um companheiro acabou invigilantemente, por impulso, né? A gente não vai julgar a reação de ninguém, a gente não conhece a nossa própria reação numa situação dessa, mas acabou reagindo com a vassoura, que estava trabalhando, veja bem, uma vassoura pode ser para trabalhar ou pode ser para reagir a um assalto, né? Acabou reagindo, se machucou um pouquinho, mas está todo mundo bem, graças a Deus. Enfim, a razão desse estudo é porque a tragédia maior dessa experiência que muitas casas espíritas no Brasil afora já viveram, algumas igrejas católicas já viveram, algumas igrejas protestantes já viveram. Aqui em Uberaba eu sei de mais umas 5 ou 6 casas que viveram a mesma experiência, né? De um assalto, às vezes um assalto à mão armada, e eu sei de pelo menos um caso onde esse assalto à mão armada resultou, inclusive, em derramamento de sangue dentro de uma casa espírita. A tragédia em si vai além do crime, vai além do susto, vai além da perda material. A tragédia é de natureza espiritual. E ela acontece quando um coração evangelizado, um coração que já foi visitado pela boa nova de Nosso Senhor Jesus tece comentários, se permite a blasfemar a respeito do Evangelho, defendendo não só a reação ao assalto, como a posse e o porte de armas de fogo. Que isso seja uma política de segurança pública, que isso esteja na pauta do debate político, não vem ao caso dessa reunião. Não é o que a gente vai colocar em pauta. O que a gente vai analisar aqui são os milhões de motivos que um coração que serve a Jesus Cristo tem para não cultuar a posse e o porte de armas de fogo.
E o quanto isso é sutil e se faz presente nas nossas vidas. A ideia aqui é desvendar por quê. Essa é a pergunta da noite, viu, gente? Aqui para nós, e a pergunta que deve instigar um interesse por esse estudo nos lares que nos acompanham nesse momento. Por que 2000 anos passados da visita de Jesus ao orbe, 2000 anos passados do Evangelho, com o advento da doutrina espírita nas nossas vidas especificamente, por que o duelo armado ainda nos fascina, ainda nos seduz, ainda nos atrai? Como? Qual o motivo? O que está por detrás desse fenômeno espiritual? Que é a coabitação dentro de um mesmo coração da paz proposta por Jesus e o culto às armas de fogo. É tão sutil que nós não vamos nem muito longe, viu, gente? Não vamos nem imaginar, porque eu quero crer que isso não aconteça no movimento espírita. Não vamos nem imaginar que um companheiro frequentador da casa espírita, que faz um culto do evangelho no lar, que já leu a literatura espírita, que já assistiu muita palestra, que ele defenda a posse e o porte de arma de fogo. Não quero nem imaginar uma aberração dessa. Eu vou menos. Pensem no interesse que nós temos pelo cinema americano, onde voa bala para todo lado. Vocês já pararam para prestar atenção no quanto a gente gosta de um tiroteio na televisão? No cinema, na série de TV, quanto mais sangue, melhor. Novela. Se um final de novela não tiver uma perseguição com muita troca de tiro, não foi final de novela. Se não tiver bala, não é? O mundo bélico nos atrai, nos desperta interesse estético. A gente sente uma espécie de prazer estético com as armas de fogo. Vejam bem, porque ao mencionar esse interesse estético, eu ampliei o leque e eu tenho certeza que nesse exato momento muito companheiro que acompanha essa série, que acompanha esses episódios, às vezes há décadas, tem. Às vezes desliga o YouTube aqui, ó, para ver uma série com muito tiroteio. Ah, Luiz, mas é só entretenimento. Olha só o que é o nosso estágio evolutivo. E a turma falando em transição planetária, João. E a turma falando em mundo de regeneração. A gente se diverte, é um lazer assistir a representação cinematográfica de tiro e execução. Olha o nosso atraso. Por quê? Aí eu vou trazer para vocês agora uma apresentação com uma sequência de trechos que a gente pincelou na literatura espírita e no texto bíblico para a gente entender isso. Correto? Então, vamos lá. Então, a aula que eu preparei não é bem uma palestra, né? Porque o intuito aqui é a gente
esmiuçar, é a gente dissecar alguns textos espíritas, textos de literatura bíblica, para poder entender esse fenômeno, né? Ela vai tratar basicamente da herança sociopsíquica do Império Romano para o mundo contemporâneo, para o nosso mundo atual. Então o título da aula é esse: Jesus e o Império Romano, uma herança sociopsíquica. O Cristo reencarna no seio geográfico do Império Romano. Jesus, ele reencarna em ambiente colonizado por Roma, num período em que aquela comunidade de italiotas, de povos italiotas, já tinha se organizado em torno de uma república, e depois do período republicano já tinha iniciado sua expansão territorial, né, conquistando várias outras regiões, mundo afora, e formando um grande império, que é o Império Romano. Uma sociedade que se baseia, se alicerça no culto às armas. É isso que a gente tem que considerar em primeiro plano, né? Nessa imagem que vocês estão vendo aí, tem aí as ruínas do Coliseu. Muita gente acha que houve a execução de cristãos, né? Os cristãos no circo, se deu aí no Coliseu. O Coliseu é uma construção posterior ao período das perseguições movidas pelo Nero, né? Na verdade, o martírio de cristãos aconteceu no Campo de Marte, que hoje é um terrenão grande que tem lá em Roma, né? Não tem sequer ruínas. Eles preservam a localidade, né? O terreno onde se dava esse outro circo, que é o Campo de Marte, mas não tem mais ruína de construção. Lá no Campo de Marte, sim. Houve muita luta entre gladiadores, muita execução de cristãos. E tem esse nome, Campo de Marte, porque o deus mais cultuado em Roma era Marte. Ele faz parte da origem da fundação de Roma, uma origem mitológica da fundação de Roma, né? Na Eneida, a obra, né, clássica do Virgílio, né, que narra a fundação de Roma, nós temos lá, né, o deus Marte interferindo, que era o deus da guerra, viu, gente? Olha só, o deus da guerra interferindo na história para que lá os gêmeos Rômulo e Remo dessem origem à civilização romana. Então, tudo em Roma gravita em torno do culto às armas, né? Todo patrício romano, e quando a gente menciona o patrício romano, né, o nobre romano, é porque ele é o chefe militar, por excelência, né? Ele que é o ofício dele, a profissão dele em primeiro plano é a atividade militar, né, é o treinamento para a guerra, e em segundo plano é a atividade política. Apesar que em Roma essas duas coisas não se separam muito. Por que eu fiz essa introdução sobre a chamada mentalidade romana, racionalidade romana, né? Ou estrutura sociopsíquica de Roma? Porque foi um império que se expandiu muito, né? Um império que ia da Grã-Bretanha até a região da Índia, da atual Índia, né? Muitos povos foram influenciados por Roma, do ponto de vista espacial. E do ponto de vista temporal também, porque é um império que durou muito tempo, né? Um império que atravessou séculos. Então, deu tempo para que muitos espíritos reencarnassem dentro dessa lógica de vida, muitas vezes. E depois disso, né, a Europa medieval ainda subsistiu sob a influência cultural de Roma. Então, até a igreja que se ergue a partir dessa base histórica é uma igreja bélica, é uma igreja militarizada, né? A estrutura clerical da Igreja Católica é uma estrutura militar, muito parecida com a do exército romano. A mentalidade romana é a mentalidade das armas. O que acontece, então? À medida que os espíritos vão reencarnando,
eles vão recapitulando esse passado reencarnatório e em ambientes históricos diferentes, em época diferente, vão reproduzindo Roma através do culto às armas. Isso não sou eu quem diz, né? Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, e olha que poucos espíritos conhecem tão bem a racionalidade, a estrutura sociopsíquica de Roma quanto Emmanuel, né? O senador Publio Lentulus, do romance Há 2000 anos, né? O escravo Nestório, do livro 50 anos depois. Né? Então, poucos espíritos conhecem tão bem a psique romana como ele. E o Emmanuel, lá no capítulo 11, intitulado Roma, ele vai dizer assim: em breve, porém, a família romana, cheia das tradições de generosa beleza, foi dilacerada pelos gênios militares e pelos espíritos guerreiros. Então, eu destaquei essas duas expressões, gênios militares e espíritos guerreiros. É aquele que traz o militarismo, que traz o belicismo, que traz o culto às armas, correndo nas suas veias espirituais, né? Tinha um personagem num filme de comédia, uma comédia pastelona, assim, da década de 80, mas alguns de vocês vão se lembrar, chamava Loucademia de Polícia. E tinha um personagem lá, uma caricatura, né, em forma de personagem, que era o Tackleberry. Não sei quem vai se lembrar do Tackleberry. O Tackleberry era um policial, né, ele amava armas de fogo, né, então ele tinha coleção de armas, ele dormia abraçado num revólver. Então, ali é uma caricatura, é claro, mas uma caricatura da própria sociedade norte-americana, né? A própria sociedade norte-americana, contemporânea, né, do século XX, século XXI, é uma sociedade que herdou muito dessa psique romana, dos gênios militares, o espírito guerreiro. Não é à toa que é uma sociedade onde a posse e o porte de armas ele é algo muito comum a vários dos estados norte-americanos, né? Se compra arma de fogo em loja de varejo, né? Você compra uma arma de fogo, compra munição. É comum que muitos cidadãos americanos tenham arma em casa, às vezes na parede da casa, né? E é o maior exército do mundo, né? Então ali, certamente, você tem a presença psíquica de Roma, ou através de espíritos romanos, né? Que ainda continuam romanos, né? Que no século XXI ainda se sentem romanos reencarnados ali. Perdão. Mas não só ali, em vários outros países, porque Roma se espalhou mundo afora através dos processos de reencarnação. A espiritualidade tenta, de certa forma, romper esse paradigma, né? Romper esse laço psíquico que esses espíritos têm com esse passado inglório do ponto de vista espiritual, mas é um valor, uma crença social muito cristalizada em muitos desses espíritos. Então, continuam gostando de arma, e isso se revela na infância já, né? Depois se tornam adultos e as armas de brinquedo se tornam armas de verdade, mas que são mantidas, né, nas mãos como se brinquedos fossem. São adultos brincalhões que brincam com arma de fogo, né? E aí o Emmanuel acrescenta, olha só, nesse mesmo texto, em vez de estender os seus laços pela educação e pela concórdia, deixa prender-se por uma legião de espíritos agressivos e ambiciosos, alargando a sua influência pelo mundo com as balistas e catapultas de seus guerreiros. Então vejam bem, lá em Roma, todos os espíritos encarnados cultuavam as armas de fogo? Não. Porém, quem impunha uma arma, aliás, arma de fogo não, perdoem, na Roma Antiga eram as adagas, os gládios, as balistas, as catapultas, né?
Mas quem empunhava a arma e era adestrado no uso das armas, se impunha socialmente sobre os outros, que eram vítimas e andavam sob a tutela das armas. Entenderam? Só um instantinho, gente. Depois isso se perpetua no Brasil contemporâneo. Hoje se revela na nossa sociedade como as grandes cidades, as metrópoles, sofrem com a grande quantidade de armas em circulação, né? Que acabam indo parar nas mãos de malfeitores. Muito embora, na perspectiva de Emmanuel, entre, muitas vezes, um dito cidadão de bem, um pai de família que empunha armas, que pratica tiro, que pratica caça, que se diverte com as armas de fogo, e alguém que usa as armas de fogo para o crime propriamente dito, para o tráfico de drogas, para o assalto, né, a mão armada, a distância psíquica é muito pequena. Olha o que eu estou dizendo. As condições sociais, né, o assédio espiritual, talvez ainda não tenha sido o bastante, mas de uma condição se escorrega para outra de forma muito fácil. Basta que um assédio espiritual mais ostensivo aconteça. Agora, essa Roma antiga, essa Roma do Império, essa Roma dos guerreiros, né, dos espíritos militaristas, é também a Roma onde o povo bíblico, né, a cultura bíblica, a civilização bíblica, floresceu. Né? E eu digo floresceu, se tornou mais robusta, principalmente através do processo da segunda diáspora. Né? Então, a pergunta é, como essa comunidade bíblica, que na antiguidade era restrita ao povo de Israel, às tribos de Israel, como ela entendia culturalmente o uso das armas? Havia uma ruptura completa com a mentalidade romana ou elas estavam próximas? Essa é a pergunta-chave para o nosso entendimento a respeito, a princípio, do Antigo Testamento. Pessoal, acho que o ar-condicionado aqui da minha casa não está me fazendo muito bem para a voz. Pois bem, o que o Antigo Testamento diz sobre as armas? Muitos companheiros, e pasmem, alguns companheiros da doutrina espírita, em ocasiões em que eu pude conversar com esses amigos sobre essa temática, me apresentaram um versículo do Velho Testamento, que está lá em Êxodo, no capítulo 22 de Êxodo, né, o segundo versículo do capítulo 22, como se fosse uma justificativa bíblica para a defesa pessoal. O uso das armas para a defesa pessoal ou a defesa da propriedade, né? Que são dois pilares para a defesa armamentista, né? Primeiro, a defesa da propriedade privada e segundo, a defesa pessoal, né? A legítima, chamada de legítima defesa. O versículo é esse que vocês estão vendo aí na tela. Se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido, morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Bom, se você faz uma leitura fundamentalista do texto bíblico, está corretíssimo, é isso mesmo. Esse versículo explica por que a sociedade israelita do século I, do século em que Jesus encarnou entre nós, era uma sociedade que andava armada, né? Só não andava mais armada porque era uma sociedade súdita do Império Romano. E ao Império Romano não interessava que o seu colono, né, que o seu súdito andasse armado. Mas o porte, pelo menos de uma
adaga, de uma faca, praticamente todo judeu daquela época andava. Muito em função dessa justificativa, da legítima defesa ou da defesa da propriedade privada, né? E tendo por base, alicerce, justificatório, esse versículo bíblico. Pois bem, a doutrina espírita nos permite entender que um versículo bíblico do Velho Testamento, ele pode fazer parte do conjunto de frases, de ditos inspirados por um processo de revelação divina, tendo por instrumento, a princípio, a mediunidade de Moisés, mas também de outros profetas. Mas existem também frases na Torá, frases na Tanar toda, né? Nos livros profetas, históricos, os livros, né, sapienciais. Existem ali também frases que são humanas. E Allan Kardec nos chama a atenção para esse cuidado que a gente tem que ter na hora de ler o Velho Testamento. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, já no capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei, no texto intitulado Moisés, nós já temos essa advertência, quando se diz assim: para imprimir autoridade às suas leis, houve de lhes atribuir origem divina, conforme o fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. Pausa. Então, Moisés era, sobretudo, um líder comunitário, ele era um legislador, ele tinha ali o compromisso de pegar aquele grupo de pessoas, tirá-los do cativeiro no Egito e, durante 40 anos, dar para essa comunidade uma forma civilizatória, né? uma base civilizatória. E aí vem a legislação que é de natureza humana e não divina. É Moisés tentando pôr algum limite de convivência junto àqueles povos, e quando a gente fala daquela comunidade, nós estamos falando de 3.000 anos atrás, né? Aproximadamente 3.000 anos atrás. Então, é isso que a obra kardeciana está enfatizando aqui. Era atribuído uma origem divina a uma legislação que era a criação de Moisés para organizar de forma civilizatória aquela comunidade. E aí continua o texto kardeciano. A autoridade do homem precisava apoiar-se na autoridade de Deus, mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar criaturas ignorantes, em as quais ainda pouco desenvolvidos se encontravam o senso moral e o sentimento de uma justiça reta. É evidente que aquele que incluíra entre os seus mandamentos não matareis, não causareis dano ao vosso próximo, não poderia contradizer-se fazendo da exterminação um dever. As leis mosaicas, propriamente ditas, revestiam, pois, um caráter essencialmente transitório. Algo maior estava por vir. Algo mais completo, algo mais sólido, algo em que, de fato, a civilização do porvir, e quando eu digo civilização do porvir, eu estou falando do mundo regenerado, iria se alicerçar. Que é a lei divina vivida pela figura de Jesus Cristo. Quando a figura de Jesus se apresenta ao mundo, um versículo como esse se torna obsoleto. Obsoleto. E aí nós temos, então, o que pensar a respeito do Evangelho. O que o Evangelho vai dizer sobre o uso de uma arma. Sobre a posse e o porte de uma arma, né? Ao tempo de Jesus, a lâmina, o aço, e em nossos dias, a pólvora, né? A arma de fogo, o revólver, o fuzil. Então, o versículo básico
que condensa a perspectiva de Jesus sobre essa questão da legítima defesa ou da proteção da propriedade privada, está em Mateus capítulo 5. Ou seja, nós estamos falando do Sermão da Montanha, né, nos versículos 38 e 39, em que Jesus diz assim: ouvistes o que foi dito. Então ele está se referindo ao Velho Testamento. Olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, para não se opor ao malvado. Não se opor ao malvado. E aqui o malvado pode ser o assaltante, pode ser o assassino. Não fazer qualquer resistência física ao gesto violento. E aí o Cristo continua: pelo contrário, ao que te bater na face direita, vira-lhe também a outra. É o pacifismo, né? Não a passividade, mas o pacifismo levado às últimas consequências. É a postura pacífica, o comportamento pacífico levado às últimas consequências. Se hoje causa desconforto na nossa sociedade este versículo, imaginem vocês o que ele representou para a sociedade armada da época. Tanto a sociedade israelita, quanto e principalmente a sociedade romana. Então Jesus abalou as estruturas do psiquismo romano e do psiquismo israelita da época, ao dizer que não se deve reagir a uma ofensa, seja ela psicológica, seja ela física. Não se deve reagir. Mais tarde nós vamos perceber, já lá no capítulo 26 de Mateus, né, quando a paixão de Cristo, né, a prisão de Jesus e a sua tortura e execução começa a ser narrada por Mateus, como alguns dos seus discípulos talvez tivessem se abalado com esse trecho do Sermão da Montanha, mas não ao ponto de se desvencilhar completamente da cultura bélica, né? Porque é narrado que durante a prisão de Jesus no horto, um dos seus discípulos, João menciona qual deles, né? Simão Pedro, sacou uma arma e reagiu, né? Chegou a cortar a orelha de um soldado romano. E aí eu fico pensando, né, gente? Foi para matar. Por conta da região. Um golpe de espada no crânio, um golpe de espada perto do pescoço, Pedro não era um exímio espadachim ao ponto de dizer, vou apenas decepar uma orelha. Ele foi para matar. Talvez por habilidade do soldado, ou pelas mãos invisíveis da espiritualidade, ele apenas, entre aspas, feriu a orelha do Malco, né, do soldado do templo. Mas a reação de Jesus foi imediata. Eis que, narra Mateus, né? Eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou sua espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, tirou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: retorna a tua espada para o lugar dela, pois todos os que tomam a espada morrem pela espada. E como Jesus nunca ficava só no discurso, o gesto posterior, né, subsequente, foi pegar a orelha e regenerar a orelha do soldado do templo. Como a dizer, a mão de um servo de Deus não é para derramar sangue, ao contrário, é para socorrer, salvar, regenerar, revitalizar. Esses dois versículos que eu apresento agora, gente, são os dois pilares do pensamento genuinamente cristão acerca da posse e do porte de armas no mundo. Né? Não sei se todos sabem a diferença, né? Essa discussão da posse e do porte.
A posse não necessariamente você sai com a arma fora de casa, você a tem em casa. O porte você pode também trafegar com a arma. Para Jesus não faz diferença nenhuma. Um cristão que tem adquirido uma arma, ele simplesmente rompeu seus laços psíquicos com esses 2 versículos que eu apresentei para vocês agora. E agora eu vou me permitir fazer um pedido. Que para quem tem juízo, pode entender como um puxão de orelha, se assim o quiser. Se algum companheiro cristão que estiver me ouvindo agora, tiver em sua posse ou portar uma arma, procure a autoridade de segurança pública mais próxima e entregue sua arma. Livre-se disso o quanto antes. Ou melhor, antes que seja tarde. Mas ainda existem os teimosos. Os teimosos que cometem uma coisa chamada blasfêmia. Blasfêmia é você se apropriar de um texto sagrado, de natureza sagrada, de natureza divina, que ousam tisnar a pureza, a santidade das palavras de Jesus para justificar a posse e o porte de uma arma. Como, por exemplo, muita gente atualmente faz com Lucas, capítulo 11, versículo 21. Né? Antes de ler esse versículo e comentá-lo, queria dizer uma coisa. O discurso de Jesus sobre essa questão é um discurso que sustenta a atitude pacífica. Absolutamente pacífica. Em 99,9% de suas falas. Se acontece de um versículo aparentemente contradizer o que Jesus disse em todos os outros, a ocasião pode ser 3. São 3 ocasiões. 2 delas eu não vou admitir. Para esse caso específico, não. Primeiro, ou Jesus disse isso, de fato. Então, me deparei com um versículo que contradiz outros 50. Ou Jesus disse isso realmente, e nesse caso eu tenho que imaginar que Jesus estava louco. 2, ou o evangelista, o copista, adulterou a fala de Jesus, modificou a fala de Jesus, e nesse caso eu tenho que abrir mão do que narra o livro Paulo Estevão, de que a origem dos primeiros textos é uma origem inspirada, Lucas, Mateus, esses textos, a sua base, ela é de natureza divina também. Os primeiros copistas, adensadores, eram todos missionários. Ou na terceira hipótese, e é essa que Allan Kardec adota no Evangelho segundo o Espiritismo, de que se trata de uma moral estranha ou estranha moral. Como é que Kardec define isso? São versículos, são passagens bíblicas em que Jesus não está dizendo de fato o que aparenta dizer. Que existem camadas a serem, né, descobertas, desveladas, e essas camadas mais profundas do texto é que contém o sentido verdadeiro do que ele disse. Lucas 11, 21 é um desses casos. Então, o pessoal fala assim, Jesus defendeu a posse e o porte de armas. Quando ele disse assim, quando um homem forte e armado guarda sua casa, seus bens estão em paz. Então, Jesus está defendendo que um homem
vá para academia, fique bem forte, até para ele sair no braço quando quiser também. Compre uma arma para defender a sua propriedade, defender a sua casa e os seus. Eu tenho a impressão que o pessoal que usa esse versículo com esse intuito, vai lá no Google, joga lá Jesus, armas, e o primeiro versículo que vem, copia e cola. Mas não é assim que se estuda texto bíblico. Um versículo, ele está dentro de um contexto de passagem, uma perícope, uma passagem mais ampla, que envolvem outros versículos que vieram antes e os que vêm depois. É o caso desse versículo. Na verdade, esse versículo está dentro de uma passagem que narra o momento em que Jesus expulsa, entre aspas, uma entidade infeliz, malfeitora, que assediava uma pessoa que estava muda. E essa passagem começa lá no versículo 14 e diz assim: ele estava expulsando um daimon, né, algumas traduções um demônio, que era mudo. E sucedeu que, ao sair o daimon, o mudo falou, e as turbas maravilharam-se. Então, esse é o contexto. Jesus está falando de assédio espiritual, de um processo obsessivo, ou de possessão, do assédio de um desencarnado, sofredor, infeliz, sob um encarnado, sob o psiquismo de um encarnado. Esse é o contexto. E aí Jesus começa a dialogar com um grupo de fariseus e escribas que polemiza. Polemiza dizendo, se você expulsou esse demônio é porque você é demônio também. E aí Jesus começa a explicar, mas de uma maneira figurada, de uma maneira figurativa, né? Através de uma machal, de uma parábola. E no meio dessa parábola ele diz isso, né? Que a maneira de se resguardar a mente contra o assédio espiritual é usando a força da vigilância, né, da perseverança no bem e a arma da oração. A casa, nesse caso, é a casa mental, que aqui no Miudinho a gente já estudou várias vezes. Então, quando um homem forte na fé, e armado, a arma dele é a oração, é a leitura, é a boa música, né? Guarda a sua casa, ou seja, protege o seu psiquismo, blinda o seu psiquismo, seus bens, os seus valores espirituais estão em paz, imunes ao assédio de um desencarnado mal intencionado. É disso que Jesus está falando. E isso se consolida lá no versículo 24. Quando o espírito impuro sai do homem, atravessa lugares áridos procurando repouso. Não encontrando, diz, voltarei para minha casa. De onde saí? Então, olha só. Sai do homem. E depois, a casa de onde saí. Então, a casa, nesse caso, é o homem. É a mente do homem. Entenderam? O versículo 24 explica que casa aqui não é a propriedade privada, não é a casa de tijolo. É uma estrutura mental, uma moradia mental. Tá bom, gente? Então, quando vocês se depararem com alguém dizendo que Jesus, em Lucas 11, 21, defendeu armas, façam a caridade para esse coração de explicar. Se esse coração for refratário à explicação, aí a gente sacode o pó da sandália, né? Deixa a nossa paz com a pessoa e segue a nossa vida. E principalmente, né, no sentido espiritual, de espada, quando Jesus fala de espada, né? Um outro versículo, lá em Lucas 22, versículo 36, que também é francamente utilizado como uma ferramenta de defesa, né? Justificativa bíblica para o uso de armas, né? É Lucas 22, 36. Disse-lhes, mas agora o que tem bolsa, tome-a, de forma semelhante. Também o alforje. E quem não tem, venda sua veste e compre uma espada. Olha como é que tá meu horáriozinho aqui.
Estamos indo bem. Gente, espada aqui do grego, makaira, não é a espada física. É a espada da divisão. Jesus, nesse momento, no Evangelho de Lucas, ele está se despedindo dos apóstolos. Começa ali a narrativa da despedida de Jesus. Jesus ia deixar os apóstolos, voltar para a pátria espiritual. E está alertando os apóstolos, olha, há muito tempo que eu estou dizendo para vocês se equiparem, se prepararem, o alforge, né, a bolsa, a capa, para o trabalho de peregrinação. Mas eu esqueci de dizer uma coisa para vocês. Nesse trabalho de peregrinação e evangelização, vocês também vão enfrentar muita luta, muito embate, muita perseguição. E a espada é aquele objeto cortante que separa, né? Que decepa, que divide. Lá no versículo 38, Jesus diz assim, ó, eles disseram, Senhor, aliás, os discípulos, Senhor, eis aqui 2 espadas. Ele lhes disse, é adequado. Aí o pessoal, tá vendo? Os discípulos mostraram 2 espadas, Jesus disse, é isso mesmo, concordo. Gente, o numeral 2, né, aqui, tem um outro sentido, que é o sentido espiritual. Já falei para vocês, o evangelista, ele não fazia questão de detalhes, a não ser que esse detalhe, ele pudesse conter ali ensinamentos ocultos, implícitos. E aí uma regrinha de entendimento bíblico que eu já falei várias vezes aqui, que Sonório falava muito, né? Números. Sempre que aparecer um número, é porque o evangelista está querendo dizer alguma coisa que exigiria linhas e linhas e linhas de texto para ser ditas. O 2, numeral 2, corresponde à letra do alfabeto hebraico, Beit. O Beit, a protografia do Beit, é a tenda, a casa. Então, quando você associa o 2 ou o Beit à palavra espada, você está falando de divisão da casa. Essa casa pode ser a divisão da família, pode ser a divisão do seu próprio psiquismo. Olha lá, em João capítulo 7, versículo 43, Jesus já alerta sobre isso. Assim houve dissensão entre o povo por causa dele. Olha, dissensão entre o povo por causa dele. Quando você tem o movimento espírita dividido entre aqueles que defendem que você tem que ir para o centro armado, porque se aparecer um ladrão na reunião, você tem como proteger seus companheiros. E aqueles que falam, não, isso é loucura. O que aconteceu? Uma dissensão, uma cisão de perspectiva, uma divisão de ponto de vista. Lá em Lucas, capítulo 12, 53, Jesus também tinha falado sobre essa questão. O pai estará dividido contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a sua nora, e a nora contra a sua sogra. Olha, Jesus já estava alertando sobre algo que a gente está vivendo hoje, né? Com certeza, milhares de pessoas vão ver esse vídeo e não vão concordar com o que eu estou dizendo. É dessa cisão que Jesus está falando. E por último, aqui, né? Mateus. Não penseis que vim, clássico, né? Não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, mas divisão. Até porque essa palavra makaira vem do grego makai. Makai quer dizer luta, embate, combate. Então, gente, nesse versículo, quando Jesus fala para os discípulos, olha, 2 espadas, isso mesmo, 2 espadas, 2, divisão, deita, a casa vai se dividir. Eu creio mesmo que a divisão maior, em alguém que conheça o evangelho, é essa divisão psíquica. É a consciência em conflito. A casa mental dividida. É a mentalidade romana, a racionalidade romana, belicista, amante das armas, dizendo
A arma é bonita e dá uma sensação de poder quando você está com ela nas mãos. Mas o coração que já clama por Jesus dizendo, não, eu não quero mais um mundo de armas. Se eu precisar entregar minha vida, se eu precisar assistir alguém ceifar a vida de um ser amado, eu assim o farei, porém fiel ao ensinamento de Jesus, leal à proposta de vida de Jesus. Isso dá um conflito danado. É a guerra íntima. É a esgrima íntima. Onde quem tem que triunfar é a espada da fé. A espada e o escudo da fé. Fé no sentido de fidelidade. Pois bem, e a legítima defesa? Vamos ver o que Allan Kardec tem a dizer sobre isso, gente? Bom, primeiro, no Livro dos Espíritos, questão 761. A lei de conservação dá ao homem o direito de preservar a sua própria vida? Não aplica a ele esse direito quando elimina da sociedade um membro perigoso? Lembrando que na grande parte das sociedades do século XIX, o Brasil entre elas, era legítimo que um dito homem de bem portasse arma de fogo, a legítima defesa. E aí a resposta dos espíritos. Há outros meios de se preservar do perigo, sem matar. É necessário, aliás, abrir e não fechar ao criminoso a porta do arrependimento. Então, quando você se vê cercado numa situação de perigo por um malfeitor, a espiritualidade, se houver sintonia perene, se houver um laço forte entre a sua casa mental e a ação de liderança dos seus avalistas reencarnatórios, eles vão te sugerir uma saída. Eles vão te livrar do perigo. Eles vão te proteger de forma tácita, de forma silenciosa, de forma discreta. Daí a espiritualidade mencionar esses outros meios de se preservar do perigo, sem matar. Mas a nossa fé é tão pequenininha, a gente confia tão pouco na intervenção dos espíritos, que a gente acha que a única pessoa que vai poder te livrar do perigo é você mesmo, e através do punho, através da violência, através da agressão física. E em seguida, na questão 700, aliás, uma questão que é anterior, né? 748, em caso de legítima defesa, escusa Deus o assassínio? Então vejam bem, na ordem das questões, muito embora aqui eu tenha apresentado depois, mas na ordem das questões que aparecem no livro, Allan Kardec citou essa sobre Deus perdoar o assassínio, né, o homicídio em caso de legítima defesa, antes, como se a 761 ela devesse vir para fechar o assunto. Os espíritos tinham respondido antes, então, só a necessidade o pode excusar, mas desde que o agredido possa preservar sua vida sem atentar contra a de seu agressor, deve fazê-lo. Basicamente, na 748, os espíritos respondem para Allan Kardec, olha, todo homicídio acaba sendo perdoado. Seja ele de legítima defesa, ou seja ele com motivação do assalto, do crime, da violência gratuita, todo homicídio acaba sendo perdoado por Deus. Agora, o homicida que assassinou, que executou deliberadamente por ódio ou para se beneficiar materialmente desse homicídio, ele vai ter mais dificuldade de superar a culpa do que alguém que assassinou por legítima defesa, entenderam? É disso que a questão está dizendo. Mas nenhum caso de homicídio se livra da responsabilização. E aí, na 761, isso é explicado pelos espíritos. Você vai responder por este crime, sim. E quase sempre,
Ao executar alguém, mesmo em legítima defesa, você cria um vínculo espiritual kármico tão poderoso com a vítima que certamente essa vítima vai reencarnar nos seus braços na condição de filho. Pensem nisso. E o mundo espiritual? Outra passagem que o pessoal usa. Aí já é aquela aberração que eu falei para vocês. Quando espírita usa a obra do André Luiz para dizer que o certo era ter arma, inclusive no centro. Capítulo dos Mensageiros, obra do André Luiz, capítulo 20, defesa contra o mal. Ah, o pessoal não lembra da passagem, né? Só lembra porque alguém disse no grupo do Zap, né? Ah, porque o André Luiz fala que lá no mundo espiritual também tem canhão. Gente, o André Luiz visita uma fortaleza, uma mansão espiritual que se situa em região de sombra e está sob a tutela de um espírito chamado Alfredo. Alfredo que tinha laços afetivos profundos com um espírito elevadíssimo chamado Ismália. Era um casal, o Alfredo e a Ismália. Lá nessa fortaleza existiam fossos, né? Aliás, fossos, né? Tinha lá parapeitos, muralha, porque havia o ataque de desencarnados malfeitores a essa instituição de socorro. Era um grande hospital socorrista, né, que se situava em região de sombra. E o André Luiz vê ali, em algumas regiões, ele, o Vicente, vê canhões. E aí começa esse diálogo aqui, ó. Se não me falha a memória, o Vicente pergunta para o Alfredo, mas e as armas? Não, André Luiz. Mas e as armas? Perguntei. Acaso são utilizadas? E essas armas aí, esses canhões, vocês usam esses canhões? E o Alfredo responde, como não? Disse Alfredo, pressuroso. Não temos balas de aço. Não temos balas de aço, mas temos projéteis elétricos. Naturalmente, a ninguém atacaremos. Nossa tarefa é de socorro e não de extermínio. Gente, só essa explicação do Alfredo já serviria para que ninguém utilizasse isso como justificativa para armas de fogo. Primeiro, os projetos são magnéticos, são fluídicos. Eles dão um choque bonzinho, sabe? Um choquinho esperto. Que nem a cerca elétrica da minha casa. Eu tenho aqui na minha casa a cerca elétrica. Dá um choquinho esperto na criatura. Porque o objetivo não é exterminar. E a razão é muito simples. Não tem como exterminar espírito, porque estão todos desencarnados. Então é claro que uma arma dessa natureza no plano espiritual não visa a execução, a morte de ninguém, porque está todo mundo desencarnado. Olha só. E aí continua o André Luiz. No entanto, aduzi sob forte impressão, qual o efeito desses projéteis? E o Alfredo volta a explicar. Assustam terrivelmente, é um susto, respondeu ele sorrindo. E, sobretudo, demonstram as possibilidades de uma defesa que ultrapassa a ofensiva. Ou seja, quando você tem, por exemplo, um phaser, uma arma de choque nas mãos de um agente de segurança pública, é o que se chamaria de uma defesa que ultrapassa a ofensiva. Muito embora a gente saiba que um agente de segurança público mal treinado, intencionado, ou sob uma influência espiritual sombria, invigilante, pode, de repente, executar até com gás de efeito moral. A gente tem assistido, lamentavelmente, isso aqui no Brasil. Mas, em tese, são armas que não são letais, né? No mundo espiritual, nós temos a narrativa. Lembrando mais uma coisa, gente. Essa mansão transitória, essa mansão de socorro gerenciada pelo Alfredo, não pode servir de paradigma para a regeneração e para aquilo que a Terra quer se tornar, não. Nosso lar, e sobretudo esses postos avançados, são regiões próximas à Terra. A gente tem que vislumbrar o objetivo, o alvo da espiritualidade superior
São colônias mais elevadas, onde esse tipo de estrutura não existe. Tá? Não existe. Nem esse tipo de estrutura existe. Outra narrativa que a gente tem que demonstra o pacifismo heróico dos cristãos. Né? Tá lá no livro Há 2000 anos, na segunda parte, no capítulo 5, nas catacumbas da fé e no circo do martírio, né? A Lívia, a Ana, estavam todos ali numa das catacumbas onde os cristãos se reuniam no século I, e aí, de repente, a guarda romana armada invade, né, e adquire uma atitude hostil, agressiva. E, lamentavelmente, alguns dos cristãos que ali estavam ouvindo o evangelho sacam suas armas, olha só, e reagem. Aí o Emmanuel narra o seguinte: 2 jovens crentes, dando largas ao seu temperamento ardoroso e sincero, revoltados com a crueldade, desembainharam as armas que reluziram a claridade pálida daquele interior de penumbra, avançando para os soldados num gesto supremo de defesa e resistência. Mas João de Cleófas, né, era o benfeitor encarnado que liderava aquela comunidade, advertiu ainda uma vez com a sua palavra magnética e profunda: meus filhos, não repitais neste recinto a cena dolorosa da prisão do Messias. Lembrai-vos de Malcos e guardai a vossa espada na bainha, porque os que ferem com o ferro serão feridos. Observou-se desse modo o inaudito e inesperado. Todos os presentes imitaram o apóstolo valoroso, entregando os braços inermes para o sacrifício. Então, gente, se um companheiro cristão dentro da casa espírita, se ele impunha uma vassoura, se ele impunha uma garrafa de água, se ele impunha um sapato para usar como arma e resistir a um assalto, a uma ação violenta dentro do templo de Deus, ele está repetindo ali a cena lamentável de Simão Pedro decepando a orelha de Malcos. E em caso de assalto, Paulo e Estevão, segunda parte, capítulo 6, peregrinações e sacrifícios. Paulo e Barnabé peregrinavam na região da Ásia Menor, onde atualmente fica a Turquia, antiga Grécia continental, né? A Grécia da Ásia Menor, aliás, da Ásia Central, quando foram surpreendidos por 2 homens armados que precipitaram-se sobre ambos à fraca luz de uma tocha acesa em resinas. A bolsa! Gritou um dos malfeitores. Barnabé empalideceu ligeiramente, mas Paulo estava sereno e impassível. Olha, aqui a gente já percebe qual dos dois estava em sintonia para proteger a tarefa, proteger a si, sob a inspiração dos benfeitores. Entreguem o que têm ou morrem! Exclamou um outro bandido, alçando o punhal. Olhando fixamente o companheiro, o ex-rabino ordenou: dá-lhes o dinheiro que resta. Deus suprirá nossas necessidades de outro modo. Barnabé esvaziou a bolsa que trazia entre as dobras da túnica, enquanto o malfeitor levava lá aquela pequena quantia. Olha só, gente, o dinheiro que resta, pequena quantia. Eles não estavam dando o que sobrava, eles estavam entregando o que eles tinham para continuar viajando. Ou seja, aquela quantia de dinheiro pequena era muito vital para eles naquele momento da tarefa, né? E aí o ladrão responde para eles: agradecer a Deus não vos tirarmos a vida, disse um deles. E apagando a tocha bruxulenta, desapareceram na escuridão da noite. O Emmanuel é tão genial que, ao descrever essa cena deles indo embora,
ele acaba descrevendo o estado de espírito desses corações infelizes e sofredores. Esse apagar a tocha é simbólico, e o desaparecer da escuridão da noite também é simbólico. São corações que andam na escuridão. Quando se viram a sós, Barnabé não conseguiu dissimular o assombro. E agora? Perguntou com a voz trêmula. A missão continua, glosou Paulo cheio de bom ânimo. Não contávamos com a excelente oportunidade de transmitir a boa nova aos ladrões. Olha a visão de Paulo. Ele enxerga o assalto como uma oportunidade de evangelizar, inclusive, aqueles dois corações. Porque, inclusive, entre os itens roubados, além do dinheiro, do alimento que eles tinham, a capa, roubaram também o pergaminho, o evangelho. O discípulo de Pedro, admirando-se de tamanha serenidade, voltou a dizer: mas levaram-nos também os derradeiros pães de cevada, bem como as capas. Gente, a capa era vital para se dormir à noite nessa região. Olha o que Paulo vai dizer. Haverá sempre alguma fruta na estrada, esclarecia Paulo decidido. E quanto às coberturas, não tenhamos maior cuidado, pois não nos faltará o musgo das árvores. Então eu destaquei aqui, esse haverá sempre, esse não nos faltará, porque esse deverá ser o lema de qualquer um que se sinta, né, em prejuízo por ter sido furtado a uma propriedade privada. Um carro, um celular, uma casa, ou às vezes a própria vida. Haverá sempre, não nos faltará nada, porque tudo vem das mãos de Deus. E aquilo que veio das mãos de Deus, o corpo do meu filho, o meu corpo, a minha veste, o meu bem material, também pode ser devolvido por Deus. Fala de Bezerra de Menezes no livro Brilhe Vossa Luz, capítulo 21, Extinção do Mal. Então vamos ver o que o Bezerra de Menezes tem a comentar sobre a justiça dos homens, sobre a maneira como os homens acham que se deve reagir à violência, né? Na didática de Deus, o mal não é recebido com a ênfase que caracteriza muita gente na Terra, quando se propõe a combatê-lo. Então, essa ênfase aqui, a gente tem uma frase que se repete 1000 vezes, né? Bandido bom é bandido morto, né? O cidadão de bem deve ter o direito de se defender e matar porque o outro é vagabundo, é bandido, é ladrão, né? Olha o que Bezerra de Menezes completa dizendo, através da mediunidade do Chico. Por isso mesmo, a condenação não entra em linha de conta nas manifestações da misericórdia divina. Somente nós, as criaturas humanas, por vezes acreditamos que um golpe seja capaz de sanar outro golpe. Simples ilusão. O mal não suprime o mal. Em razão disso, Jesus nos recomenda amar os inimigos e nos adverte de que a única energia suscetível de remover o mal e extingui-lo é e será sempre a força suprema do bem. Eu sei que eu vou escutar de companheiros que não têm religião e que defendem o combate à violência com a violência, que isso tudo aqui é balela. Posso escutar até de companheiros não espíritas, mas de um companheiro espírita que admira o coração de Bezerra de Menezes, que admira a mediunidade do Chico. Qualquer apologia ou defesa, uma política de segurança pública que pregue o combate da violência com a violência, através das mãos de um civil, mas sobretudo das mãos de um cristão, vai ser muito triste, muito lamentável. Porque o mal não suprime o mal. E a força suprema é o bem. A gente fez essa aula
pensando numa humanidade sem armas. Aliás, o trabalho do Mildin toca nessa questão há décadas já, mais de uma década, né? Porque o Cristo disse: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 20. Então, que fariseus, que ateus, que militaristas de todo tipo, belicistas de todo tipo, que preguem uma justiça armada até os dentes, uma sociedade civil armada até os dentes. Mas a minha misericórdia, o meu senso de justiça, aliás, deve exceder essa justiça, deve superar, transcender essa justiça. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? João 6,60. Então, ó, esses dias conversando com uma pessoa, falando sobre isso tudo, uma companheira espírita, ela me disse: você está pegando pesado, né? Você está cobrando o que a gente não pode dar ainda. Isso os discípulos disseram para Jesus também, a gente está repetindo essa mesma frase para Jesus, mas através da literatura que a gente estuda, dizendo que o discurso é duro demais, que ninguém vai dar conta disso. Alguma coisa de melhor a gente pode já fazer, né, em relação àquilo que a gente fez nos últimos séculos. Por isso, Paulo, ao se dirigir aos Hebreus, né, na carta aos Hebreus, capítulo 6, versículo 9, diz: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação. Então, a gente encerra, né, essa aula. Eu espero que todo mundo que assistiu essa aula compartilhe esse vídeo, que divulguem, tá? Nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, no Facebook, no Instagram, para que a gente consiga sensibilizar, nem que seja um pouquinho, o coração dos nossos irmãos de fé, nossos amigos espíritas, nossos irmãos cristãos. Pelo menos esses, para o absurdo que é a defesa da posse e do porte de armas numa sociedade, numa civilização que já conhece Jesus há mais de 2 milênios. E que o Cristo de Deus, uma vez mais, possa dizer ao coração humano: embainhe a tua espada, porque aquele que fere com a espada perece pela espada. Não manche suas mãos, nem com pólvora, nem com sangue, de quem quer que seja. O martírio é o troféu dos cristãos. A morte não existe para quem crê no Evangelho. A única morte que existe é a da consciência. Sejamos vítimas, mas nunca criminosos. Que Jesus abençoe a todos.